Olá, caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, 32ª semana do tempo comum. Não, desculpa, 31ª semana do tempo comum, estou meio adiantado. Cor litúrgica verde, o santo do dia é São Zacarias e Santa Isabel. Só que a cor é verde, mas é dia dos tios, né, do Senhor Jesus, primos de Nossa Senhora. Olha que lindo. Então talvez seria branco, né? Bom, gente, desculpa a gravação de ontem, na realidade, a hora que eu tô gravando aqui, eu nem fiz o upload do áudio do dia 4, tá? Eu vou lançar no final da tarde, mas assim, provavelmente deve ter captado o som de granizo, alguma coisa, porque foi bem feio. Eu tive que parar a gravação umas 2 vezes, né? Não tem como eu editar, porque o aplicativo que eu tenho, aqueles gratuitos, né? Então tá meio limitado, mas funciona bem. Aí eu tenho que gravar de uma vez só. No máximo eu aceito um pause. E eu tava gravando bem na hora que caiu aquela chuva de granizo violenta que deu aqui na região de Curitiba e cidades circunvizinhas, né? Região metropolitana que a gente chama. E foi bem feio. Muitos estragos e tudo, foram poucos minutos, mas simplesmente parecia que tinha nevado na cidade. Horrível. O nosso jardim aqui foi pro vinagre. Bem triste. Até estou meio preocupada porque as pessoas que ficaram na estrada, BR, linha verde, o carro ficou sem cobertura, deve ter ficado com bastante estrago, né? Foi bem feio mesmo a coisa. Mas tá, pelo menos aqui tá tudo bem. O máximo que aconteceu umas infiltração na casa, mas nada que um pouco de balde não resolva. Teve gente que infelizmente a infiltração foi enorme. Diz que teve até supermercado aí numa cidade circunvizinha que perdeu mercadoria, outro hospital teve que ser fechado na outra cidade. Foi bem feio as coisas, sabe? Não teve laje para aguentar tanto volume de gelo e coberturas também, por exemplo, quadra poliesportiva que vieram abaixo, porque foi muito gelo, muito gelo mesmo. Teve lugar até que o gelo estava até no dia seguinte, quer dizer, no dia 4, né? Eu tô gravando no dia 4, esse áudio do dia 5 já para dar uma adiantada. O que eu posso dizer, né? Se eu for enumerar só o que aconteceu na minha cidade, eu vou enumerar, né? Foi o coronavírus, já começou assim. Começou o coronavírus para todo mundo. Isso não foi brinde só da minha cidade, foi para todos nós, né? O planetão inteiro. Depois teve o ciclone bomba. Teve um ciclone bomba que veio aqui para a região de Curitiba, depois uma parte de Santa Catarina, né? E acho que Rio Grande do Sul. Teve mortes aqui no estado vizinho. Aqui teve morte, acho que teve uma morte só, mas muitos estragos, de levantar telhado, cair pinheiro, cair árvore em cima de carro, bem triste mesmo. Cair vidraça de prédio também, coisa mais horrível. E depois teve um frio fora de época, já no início da primavera, final do inverno, início da primavera. Um frio e neve. Aí aqui também nevou, mas bem depois. Mas teve neve em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Serra Catarinense, né? Teve neve. E estamos aqui em pleno novembro, já era para estar um pouco mais quente, pelo menos um calorzinho de primavera, e me dá simplesmente o céu desaba, né? Eu não quero nem saber o que vai ter pro mês que vem, pro ano que vem, me poupe, né? Nos poupe disso. Ui, credo. Bom, outro assunto também que pode interferir um pouco nas nossas vidas, mesmo estando no Brasil, é essa eleição aí dos Estados Unidos. Porque independente de quem ganhe, eu não tô torcendo para nenhum dos dois, né? Mas isso é um grande indicativo, grave indicativo de que o próprio povo americano, como um todo, rachou no meio, né? Porque a pessoa que ganhar as eleições, e eu tô desconfiada que é o democrata, o candidato democrata lá,
até esqueci o nome. O Biden, Biden. Vai ser voto a voto, pelo a pelo, nariz a nariz. Está parecendo corrida de cavalo. Qualquer centímetro a mais tá valendo. E ainda assim vai dar briga. Aí a minha preocupação até é essa, sabe? Pela primeira vez, talvez o Trump não entregue o cargo. Foi o que me passou pela cabeça. Não tem nada a ver com a inspiração do Espírito Santo. É coisa da minha cabeça. Que de repente ele daria uma de Hugo Chávez, Maduro, entendeu? Você já pensou? Maior democracia aqui das Américas, tendo que passar por uma ditadura? Eu não duvido, viu? Não duvido mesmo, apesar que o Trump não tem essa força, não. Ele não tem esse apoio. Porque se ele não entregar o cargo, é guerra civil. Se entrar o democrata, o Biden, é provável que também tenhamos uma guerra civil. Porque dividiu. Se for ver as porcentagens lá de voto, os americanos e residentes, né, que conseguiram o green card lá depois, racharam no meio. É muito temerário. Falando de forma política, independente se um é abortista ou não é abortista, não estou dizendo que isso não seja importante, mas nessa altura da vida, essa situação que aconteceu de filas para votar, gente entregando seu voto no correio, que é permitido lá nos Estados Unidos, sem contar que não é voto a voto do povo americano, tem os delegados, né? É outra situação, mas cada voto do povo americano também conta, pouquinho, mas conta. Isso demonstra a mudança de atitude e a opinião que eles têm a respeito, se estão satisfatórios com o governo ou se até estão votando pelo Trump porque tem medo do desconhecido. Isso eu acredito, que o Biden não me passa confiança, né? Já tem uma certa idade, não é algo muito comum entre os democratas colocar um candidato tão de idade assim, entende? Então, são situações que, no fundo, dá medo, né? E isso vai refletir, independente se é o Trump ou se for o Biden, isso refletirá nas relações que o Brasil tem e terá com os Estados Unidos, né? Então, é uma questão realmente de, independente de quem seja o vencedor, estarmos em oração nesse sentido também, tá bom? Pelo que andei sabendo, com esse clima de instabilidade do clima no Brasil, voltando à questão das chuvas e tudo, parece que a Bahia vai receber fortes chuvas, ou se não recebeu. E a Bahia ultimamente tem recebido, o estado da Bahia tem recebido muita chuva. Muita mesmo, o negócio está meio violento por lá. E aqui uma seca impressionante. Engraçado que parece que faz um bueiro, né? Chove um monte lá no Rio Grande do Sul, chega em Santa Catarina, chove, passa reto do Paraná, vai para um pouco para São Paulo, ainda assim a região de São Paulo, o estado de São Paulo, não a capital exatamente, mas o estado de São Paulo está na seca também, né? Toda a região centro-oeste aí. Então vamos rezar nesse sentido. Como eu falei para vocês, a partir dessa semana eu não vou mais gravar o momento oracional, eu vou começar a colocar as intenções de oração durante a liturgia da palavra para juntar com os pitacos. É uma forma também de eu não falar outras coisas, né? Coisas desagradáveis aí. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, então dando continuidade à reflexão, já fazendo o adentramento é ótimo. Já estamos já em vias de dezembro, período do advento, período muito importante, um período de grande reflexão, não desmerecendo o mês de novembro, né? Mas a gente já precisa estar se organizando para fazer confissões, né? Para fazer melhores, como diz, né? Melhores humilhações para Deus, assim. Ai, miséria, o que eu andei pecando esse ano, o que faltou, o que a pandemia me revelou de mim mesmo, de mim mesma, né? Revelou, né, meu irmão, minha irmã? Principalmente elevou as taxas de ansiedade, engordou mais, emagreceu, ou se dedicou a fazer fisiculturismo no sentido assim, bastante exercício em casa, a ponto de ficar meio viciado nisso. Perdeu a paciência com os filhos, porque vamos falar a verdade, gente, o ano letivo já acabou, né? Não tem ano letivo. E o ano que vem, como será? E mesmo assim, como diz, o tempo não para, tem vestibular aí a caminho, já abriram as inscrições para o vestibular, para vários lugares. Está até atrasado, né? Geralmente abre em agosto.
agosto, setembro. Né? Então tem umas situações aí que, tipo, o ano de 2021 tá chegando, não dá para parar a vida, mas ao mesmo tempo a vida parou, né? Enfim, essas reflexões que eu penso todos deveriam ter e fazer, mas a gente sabe que a maioria vive na indolência da descoberta de si mesmo, sabe? Né? Acha que a vida vai continuar a mesma coisa. Tipo, o mundo tá desmoronando, mas não vê que tá acontecendo outras coisas, né? Entendeu? Então, para evitarmos isso, é bom já entrarmos nesse clima. Até porque novembro nos convida a rezarmos pelas almas dos fiéis defuntos, né? Das almas do purgatório, sejam parentes, sejam desconhecidos, seja por uma questão de caridade cristã e etc., já nos faz entrar nesse clima de introspecção. Então, pelo fato de entrarmos nesse clima de introspecção, a gente precisa estar fazendo já um preparatório para o mês de dezembro. Eu não sei quanto a vocês, mas eu particularmente tenho um pavor de dezembro. Tá? Esse ano talvez eu não tenha pavor, porque justamente eu não vou encontrar com algumas pessoas, devido ao coronavírus ainda. Então, nesse ponto, eu tenho que agradecer a Deus ainda, né? Que veio a pandemia, porque aí eu não sou obrigada a ver certas pessoas que, infelizmente, olha, cada final de ano é uma troca de roupa suja horroroso, entendeu? Não que eu tivesse no ano passado, até que o ano passado o povo segurou a onda, mas esse ano eu já não vendo as pessoas já tá bom para mim, né? Já é um grande presente de Natal. Mas vou entrar num detalhe que talvez vocês não percebam, mas como eu já falei, no período de Natal para o Ano Novo, a taxa de suicídios no mundo é muito grande. Como diz, parece aquelas margens percentual para antes e para depois. Então, pode ser já da metade de dezembro para 2 ou 3 semanas de janeiro, acontece uma taxa elevada de suicídios das mais diferentes formas e dos mais diferentes motivos, ou a pessoa nem sabe mais o motivo, né? Principalmente familiares próximos não entendem porque que a pessoa, às vezes, tira a própria vida. E para algumas pessoas, não digo algumas, talvez para uma certa parcela da população mundial, Natal e Ano Novo não tem sido motivo de comemoração. Porque perdeu parente num desses dias, num desses períodos, aconteceu tragédia, morreu em acidente de trânsito, na estrada, que mais? Suicídio provocado, entendeu? Doença. E fora algumas coisas que rolam nos bastidores da vida, que é da teoria da conspiração mesmo, né? Em que tem gente que ainda se utiliza dessas datas para ficar fazendo coisa errada, entendeu? Para um bom entendedor já sabe, né? Olha que eu já fui da linha do esoterismo, mas graças a Deus nunca dessa área da matança, dos rituais de magia negra, assim. Mas depois eu fui descobrindo insights em que falam que fazem coisa errada mesmo. Então reze muito. Se você é uma pessoa que é muito sensível, aparentemente não há motivos para você entrar em depressão bem no período natalino e do ano novo, mas principalmente do natalino, que é justamente o nascimento de Cristo, você que está me ouvindo e você não entende, que nem eu tenho motivos para ficar triste. Eu tive uma sequência de natais assim, um medonho que o outro, dentro da família. Né? Então, e aquilo vai criando, né, uma situação ruim. Aí, a partir do ano passado, a coisa melhorou, mas tem motivo também. Esse é o meu motivo. Mas, de certa forma, eu não gostava muito do período natalino, mas eu acreditava que era por conta dos meus problemas, das minhas situações. Por outro lado, eu já ouvi gente que aparentemente tem uma família bacana, um grupo familiar bacana, não era para se sentir assim, mas sentem assim, depressivos. Reze muito, você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que certas pessoas de rituais secretos fazem, mas coisa boa não deve ser. Então, se você está sentindo deprimido, reze bastante, segure na devoção que você tem, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, novena, faz para São Padre Pio de Pietrelcina, entendeu? Faz alguma coisa, porque
é possível mesmo que algumas pessoas estejam fazendo coisa errada por aí. Às vezes gente da sua família, inclusive. Família próxima ou não. A gente não sabe, né? Quem que tá envolvido com o quê. Certo? Olha só. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de levantar também essa questão. Eu já termino, vou para a liturgia de quinta. Eu vejo... Então, é uma reflexão atual, assim. É uma coisa recente. É engraçado, né? Nós, católicos ou cristãos... No caso, evangélico, não posso falar. Cada um tem sua forma de adorar aí, evangélico e católico, né? Mas eu tô falando católico. À medida que a gente vai adentrando nessa vida de respeito, vai estudando o rito da missa, o rito eucarístico, liturgia da palavra, liturgia das horas, né? Não sei se acontece com vocês. A gente entra numa espécie de aridez, parece que a gente é podado, a gente entra com uma certa empolgação, mas não é a mesma coisa do que você fazer exercício físico. Que à medida que você faz exercício físico, você vê seus músculos crescerem e você quer fazer mais, e a dopamina tá lá te dominando, e você precisa fazer mais exercício para a dopamina ficar mais contente em você, deixar o teu corpo contente com tanta dopamina no corpo, né? Não é isso? O ser humano é meio assim, é meio ratinho de laboratório, Pavlov, sabe? A gente sente vontade de fazer mais. À medida que a gente vai adentrando na vida santa, na vida de santidade, não exatamente de vida santa, mas a gente se esforça nesse sentido, né? A gente percebe que parece que as arestas vão sendo cortadas, a gente perde as vontades, a gente não tem mais vontade, quando vê não está fazendo. Certo? A gente perde essa empolgação mesmo, é natural. É natural. Até acho que é uma forma do Senhor Jesus ter como artifício para saber até que ponto a gente vai perseverar até o fim, até que tipo de fim, no fim das contas, a gente vai se apresentar para Jesus, entendeu? Então a gente tem que estar sempre... É a mesma coisa tomar a emulsão Scott. Quem é mais antigo, assim, de 60 para 40 e poucos anos, vai saber. Ui, credo, emulsão Scott. Só o cheiro me dá um negócio ruim. Eu nunca tomei aquilo, meu irmão precisava tomar, para pôr cálcio para fortalecer os ossos, favorecer o crescimento. Dependendo do dia, é como você ser obrigado a tomar aquela desgrama, sabe? Emulsão Scott. Não tô falando de... Como é que é? Não é Radical? Radical era uma vitamina. Como é que era? Biotônico Fontoura. Mas biotônico Fontoura é meio gostoso, né? Esse ainda tudo bem. Mas, sabe, é como tomar um remédio amargo. Não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Né? Vai rezar o terço, tá difícil. Ai, eu tô sem vontade. Né? Qualquer terço da misericórdia, mariano, acontece, né? Era pra fazer uma oração, não fiz. Né? Era pra ir na missa, ai, não fui, tô preguiça, deu preguiça, né? Às vezes acontece. Mas eu queria dizer que a gente persevere um pouco, faça sem vontade, porque graças a Deus, Deus não tá vendo isso, se é com vontade ou não. O importante é fazer. Fazer o terço mariano, o terço da misericórdia, o terço das Santas Chagas, devoção ao Sagrado Coração, aquela oração para os defuntos, para as almas do purgatório, rezar para o Papa Francisco, para o Papa Emérito Bento XVI, rezar pelos seus falecidos, rezar para aquela conversão daquela pessoa, sei lá, do seu convívio familiar e de amizade que está causando um monte, né? E chega nesse período do ano, não dá vontade mesmo. Por quê? Porque a cabeça já tá cheia de pisca-pisca, né? Tá pensando nos pisca-pisca, ai, tem que trocar o pisca-pisca lá pra colocar na árvore, comprar uma árvore nova, presente de fulano, beltrano, cicrano. Gente, vamos cair na real, tem gente que perdeu o emprego. Se é que você que tá me ouvindo não perdeu o emprego. Não tem presente pras pessoas, porque você não tem nem o que pôr na mesa, não é mesmo? Comida tá cara, já vai chegando IPVA e IPTU, né? O aluguel, conta de luz, conta d'água, telefone, internet. Ninguém fica sem internet. E é caro, hein? Né? A gente, em vez de fazer o Wi-Fi, faz o Wi-Fi aí, pega até o Wi-Fi do vizinho, né? Não? Então, assim, tá difícil. Tá difícil. Certo? Tem gente roubando creche. Isso é o fim da picada, né, gente? Onde já se viu isso? Roubando a escolinha. A escolinha já não tem nada pra oferecer pras crianças e ainda vai lá roubar as coisas lá. Meu Deus.
né? Então não desanimemos, né? Continuemos. Eu sei que é difícil, não estou falando assim como repreensão, é até para motivar. O caminhar da santidade realmente não é fácil e ainda esbarra nas situações humanas, né? Mas, dadas as reflexões, dados os informes, já adentrando para dezembro, não é aniversário de Jesus, o contexto é maior, é relembrarmos o nascimento de nosso Senhor e Salvador, o Messias, aquele que também, lá, daqui a alguns meses, lá por volta de fevereiro, março, nós vamos fazer a Páscoa, que pela cruz, pela morte, flagelação, condenação, flagelação, morte de cruz, 3 dias depois, ressurreição, a Páscoa do Senhor, nos concedeu a salvação. O sacrifício de Cristo não é sem sentido. Às vezes é difícil para você entender, mas eu vou pedir que você peça sempre para o Espírito Santo te iluminar nessa parte. Eu também tinha uma grande dificuldade de pelo menos vislumbrar o porquê de Cristo ter morrido daquele jeito, de ter passado por toda a humilhação que ele passou antes e depois ter o acontecimento da Páscoa dele, a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E por que dura tanto também no calendário litúrgico? Porque é um grande sacrifício, ele fez um enorme sacrifício para nós. Mas até eu chegar nesse vislumbre, eu vou falar, demorou 3 anos, porque eu também não aceitava Cristo morto na cruz. Mas não tinha como queimar etapa? Não tinha como queimar etapa. Tinha que ter passado por aquilo. Aí as reflexões e perguntas mudaram. Às vezes eu me pergunto, mas e se as pessoas tivessem aceitado de pronto o Senhor Jesus, tivesse, mesmo com os problemas humanos, aceitado a presença dele? Então não teria tido, talvez. Olha a pergunta, né? Até parece que Deus vai responder isso para mim um dia, né? Mas e se tivesse acontecido o contrário de tudo que aconteceu na vida do Senhor Jesus? Se todos tivessem aceitado Cristo naquele momento já? Aí eu fico pensando, será que os pagãos teriam tido a oportunidade de ter a chance também da salvação? Pergunta difícil para responder, né? Porque se o povo escolhido tivesse aceitado, talvez os pagãos estivessem fora da salvação. Eu me incluo como pagã, né? Não tenho sangue judeu. Pelo meu histórico, que eu saiba. Né? Entendeu? Então a nossa via é em Cristo. E não é só acreditar em Cristo. A fé com obras. Aí qualquer coisa, se você já leu todo o Evangelho, todo o Novo Testamento, mas ainda assim você acha, né, que está faltando alguma coisa, então aproveita e leia o livro de Tobias, que aí você vê as orientações do pai Tobit para Tobias, dizendo o que tem que fazer. Ele reforça, né, algumas práticas para conseguir que Deus o olhe, não favores de Deus, mas que tenha uma atitude correta perante o Deus Todo-Poderoso, com obras. Eu não vou explicar, vocês que leiam lá, tá? Muito bem, chega. Já dei o pitacão, né? Não era bem isso que eu queria falar, mas falei. Então, assim, o áudio de ontem, para quem vai ouvir, ou depois, né? Porque, enfim, eu vou acabar lançando daqui a pouco. Desculpa aí o atropelo, mas é porque caiu aquela chuva de granizo violenta. Nossa, foi horrível aquilo. Olha, é difícil eu ficar com medo de chuva e raios e trovões, mas ontem me deu um medo que vocês não têm noção, gente. Sabe, eu fiquei muito temerosa, e fora as preocupações com os outros, né? Mas graças a Deus aqui na região, na minha, pelo menos não tive notícia de nada estranho, mas teve região aí bem com prejuízos grandes, tá? Qualquer coisa, se você é de Curitiba, procure a Defesa Civil para saber se precisa de ajuda, alguma coisa, mas acho que é mais lona, né? O pessoal precisa mais, telha e tudo. Mas é duro, tá louco. Muito bem. E qualquer coisa de acidentes, né? Saiba que você tem uma defesa civil na sua cidade, no seu estado. Então fique atento para essas coisas. Procure já saber de antemão os números para ligar, né? Porque às vezes o bombeiro não dá conta da coisa. Aí tem que ser a defesa civil, tá bom? Muito bem. Primeira leitura desta quinta-feira é Filipenses 3, versículos de 3 a 8. Irmãos, os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Pomos a nossa glória em Cristo Jesus e não pomos confiança na carne. Aliás, também eu poderia pôr minha confiança na carne, pois se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda.
Fui circuncidado no 8º dia, sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. Em relação à lei, fariseu, pelo zelo, perseguidor da igreja de Deus. Quanto à justiça que vem da lei, sempre irrepreensível. Mas essas coisas que eram vantagens para mim, considerei-as como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema, que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 104, com o refrão: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor é nosso Deus, e guarda suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 15, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá certo? Lembrando que o evangelho deste último domingo, dia 1º, dia de todos os santos, né? 1º de novembro, Mateus 5, versículos de 1 a 12, tá? Em que Jesus fala das bem-aventuranças, tá certo? Estamos chegando no período já de terminar o tempo comum, tá bom, gente? Mas eu me despeço por aqui. Obrigada por ter me acompanhado até agora, ouvido meus pitacos, meus desabafos, etc. Mas continuem firmes nas suas práticas devocionais. Pode ser algo pequeno, mas sejam sempre permanentes, perseverantes, tá bom? Um abraço a todos, na proteção da Sagrada Família e na paz de Cristo. Paz e bem.